oraram e a igreja foi fechada. Deus não viu? É verdade. Você me diz. Deus não viu? Deus ouviu. E eu, inclusive, eu vou falar, eu sou membro desse ministério. Uhum. Entendeu? Verdade. É verdade. Tá bom? Muito obrigado. Tá? Obrigado, Enoque. Deus te abençoe. É muito interessante o exemplo que o pastor Enoque trouxe para nós. A gente vê na própria igreja primitiva, quando Pedro foi preso, a igreja estava orando. Orou. O anjo foi lá, abriu as portas do cárcere, Pedro saiu, estava até boquiaberto com o fato em si, bateu na porta onde a igreja estava reunida. Quando a menina abre a porta e vê que é Pedro, ela fica mais boquiaberta ainda, e quando ela vai comunicar aos seus irmãos, eles não acreditaram. Né? Que foi coisa. Foi então, mais fácil sair da prisão do que entrar numa reunião de oração, né? Não é verdade? Não é verdade? E outra coisa interessante, o apóstolo Paulo, ele chama-nos a atenção, dizendo que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quanto mais nós entregarmos o nosso tempo e oração ao Senhor, nós vamos ver a nossa limitação, vamos ver a nossa pequenez, mas em contrapartida, a manifestação da humildade, principalmente da dependência de Deus, acontecerá. É necessário ter uma vida diária de oração, porque se assim não for, dificilmente nós estaremos recebendo da parte de Deus a manifestação plena de sua presença e as necessidades básicas do nosso dia a dia. Veja, lá no Sermão da Montanha da Solicitude da Vida, o Senhor Jesus evoca algumas questões seculares. Ele diz assim: ora, por que vocês estão preocupados com o que é vez de comer, beber e vestir? Os gentios não procuram tudo isso? Homens de pouca fé. Aí ele completa lá no final: ora, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Verdade. Estou com a Janete, do Rio de Janeiro. Alô, Janete. Alô? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Pode falar, querida. Eu quero contar um testemunho. É que nós morávamos num lugar muito perigoso. Então meu pai fez uma oração. Ele pediu a Deus que colocasse um guarda de segurança na nossa casa, no portão da nossa casa. Então, passados uns dias, passou uma vizinha na nossa casa e chamou meu pai e falou assim: o senhor melhorou de vida? Falou assim: mas por quê? Ela disse: que eu tenho passado aqui e tenho visto um guarda de segurança aqui na casa do senhor. Olha aí, que bênção. Entendeu? Então meu pai se lembrou da oração que ele tinha feito. Que ele pediu que meu anjo, que Deus colocasse um anjo no portão da nossa casa, e Deus fez assim como meu pai pediu, graças a Deus. Bênção, Janete. Amém? Amém. Eu creio no poder da oração. Amém. Muito obrigado. Deus te abençoe muito. Rapaz, que testemunho legal, né? Bênção. Eu acho que existe uma diferença muito grande que as pessoas esquecem de olhar, e eu acredito que isso também se deve muito ao momento que a igreja em si, a igreja evangélica em geral, está vivendo. Nós valorizamos muito as consequências. E esquecemos de valorizar a essência. Perfeito. A essência é mais importante do que as consequências. E um desfrutar dessa vida relacional, né? Às vezes, não ser atendido, mas se relacionar com Deus é sempre muito bom. Pois é, porque as consequências são os sinais. E o Senhor Jesus diz: os sinais vão seguir aqueles que creem. Então você tem que crer, ter uma vida de oração, como o pastor colocou aqui, de intimidade. Você só adquire intimidade com alguém à medida que você vai se relacionando. E você tem que se relacionar com Deus para adquirir essa intimidade. Eu me lembro de um grande amigo meu, um principal pregador do evangelho nessa nação aqui, não vou citar o nome por uma questão de ética, mas que ele passou uma situação que ele estava, que é bem isso daí. Ele chegou a um determinado patamar do ministério dele, que ele já estava se acomodando com a questão da oração. E um belo dia ele estava diante de um grande ginásio, mas com uma multidão. E trouxeram-lhe uma mulher para que ele orasse por aquela mulher. E ele olhou para aquela cadeira de rodas, aquela mulher na cadeira de rodas, e ele falou: poxa, é agora. E ele pegou, desceu, vem cá, traz a câmera, filma tal, e eu vou fazer aquela oração. E ele fez aquela oração, ele disse que buscou, palavras dele mesmo, ele buscou as palavras mais bonitas, as que ele podia, aquela coisa mesmo. E a mulher nada, nem levantou e tal, e ele acabou para ele aquele dia. Ele foi pro hotel, e de noite, quando ele estava finalmente orando,
na madrugada, botou o joelhinho dele no chão, estava orando, o Espírito de Deus falou com ele: eu queria que tu voltasse a fazer isso. A gente vai pro break rapidinho, a gente volta no próximo bloco falando de oração. E você, o que você acha? A oração com poder depende de quem ora? A parcial é o seguinte: 58% diz que sim, 42% diz que não. Qual a sua opinião? Liga pra gente, participe, estamos ao vivo, Antenados na Geral. E a gente volta no próximo bloco com mais Antenados na Geral. Eu espero por você, de repente você entra no ar, só ligar e participar. Antenados na Geral, sua tarde uma beleza, e eu volto já. Com Antenados na Geral, nosso assunto hoje é oração. Você que ora, que quer orar, quer entender o que é oração na sua vida, quer entender intercessão, vida devocional com Deus, fica ligado. Antenados na Geral, falando sempre com um assunto muito legal, muito interessante, e hoje a gente falando sobre oração. Eu queria que agora a gente abordasse um pouquinho essa questão da intercessão e a questão da oração na vida devocional, né? As diferenças. A gente vê muito hoje a igreja caminhando por essa questão, tem muito a ver com a parcial e a forma que a gente quer compreender o nosso segmento, de que, de repente, assim, a gente fica muito confiante na intercessão de um outro pela minha vida e acaba não desenvolvendo uma vida devocional de oração. Pastor Leomar, o que você acha disso? Eu acho exatamente a questão primordial. Na minha denominação, nós temos tido muitos problemas com pessoas que popularmente a gente chama tá correndo atrás de profeta. Não, porque a irmãzinha fulana ora. Aí eu vou lá na casa dela. E eu me desloco, pego 3 ônibus, 2 vans e metrô e tudo. E eu passo o dia inteiro lá porque a irmãzinha ora. Irmão, por que você não ora na sua casa? Por que você não dobra o seu joelho no seu quarto? Por que você não lê Bíblia? Por que você não tem a sua identidade com Deus? Quando os filhos de Seva viram o que estava acontecendo através do ministério de Paulo, eles chegaram lá no cara que estava endemoniado e falaram com ele: olha, eu expulso você pelo Jesus a quem Paulo prega. E os demônios disseram: olha, Paulo a gente conhece, Jesus também, mas vocês, quem são vocês? Não tem identidade, não tem identidade. E o cristão tem que aprender que ele tem que criar a sua identidade, o seu relacionamento com Deus. Ele tem que se identificar com o seu Senhor. E só se identifica com o seu Senhor quem tem uma vida de íntima relação com o seu Senhor. E isso só vai ser adquirido através da oração. Não tem esse negócio, meu irmão, você que está nos ouvindo, não fica correndo atrás de fulano que faz a oração, de fulano, de Beltrano, do pastor. Ah, porque o pastor falou. Não, Deus pode usar você, Deus quer usar você, Deus quer usar a mim, quer usar a qualquer um de nós. Ele quer que nós tenhamos um relacionamento íntimo com Ele. E intimidade com Deus, eu volto a frisar, só se adquire através de vida de oração com Deus. Estou com o Marcos na linha do Rio de Janeiro. Alô, Marcos. Alô, Marcos. Alô? Tudo bem, querido? Alô? Alô, tudo bem? Tá me ouvindo aí, Marcos? Estou. Pode mandar a sua letra, pode falar. Ô, pastor, acontece uma coisa triste da minha vida. Uhum. Eu vou à igreja